Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Nessa aula eu vou mostrar para vocês, o assunto retas paralelas cortadas por transversais, certo? Os ângulos que vão formar, com essas retas aí, beleza? Mas primeiro eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, curtir aí o nosso trabalho e ativar o sininho para mais aulas como esta, beleza? Então vamos lá para o nosso desafio de hoje aí na tela com vocês. Quais ângulos se escondem nas retas paralelas? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês então o nosso desafio aí na tela. Tá? Primeiro ele pede para a gente observar a figura, onde as retas R e S são o quê? Retas paralelas, beleza? Aqui eu tenho, vou mostrar aqui para vocês, a reta R e a reta S, beleza? E a reta T, que é essa que está cortando essas paralelas, a gente chama de reta transversal, beleza? E aí, com base nessa figura aí, responda, letra A, quais são os pares de ângulos correspondentes? Letra B, quais são os pares de ângulos alternos internos? E letra C, se a medida do ângulo 1 é 70 graus, qual é a medida do ângulo 6? Pede para justificar a resposta, tá bom? Então vamos lá, começando pela letra A. Quais são os pares de ângulos correspondentes, certo? Bem, para mim fazer isso aqui, eu vou estar apagando aqui, por exemplo, e deixar o ângulo 1 e o ângulo 5. Eles são correspondentes porque estão na mesma posição, certo? Ó, o ângulo 1, em relação a essa transversal aqui, ele está à direita. O ângulo 5 também está à direita em relação à transversal, certo? O ângulo 1 em relação a essa reta R paralela, ele está acima dela. O ângulo 5 em relação a essa paralela está acima dela. Beleza? Por isso nós chamamos de ângulos correspondentes, tá bom? E aí a gente pode dar uma olhada aí nessa figura que a gente tem vários ângulos nesse formato aí, tá bom? Bem, então vou estar mostrando para vocês. Além do ângulo 1 e do 5, eu tenho quem mais? O 2 e o 6, olha só. O 2 está à direita da transversal, o 6 também. Certo? O 2 está abaixo da paralela, o 6 também está abaixo da paralela S. Por isso eles são correspondentes, certo? Eles têm a mesma medida, galera. Olha só, então, além do 1 e o 5, o 2 e o 6, olha só, vou colocar de novo aqui a figura e vou apagar. Vai aparecer quem? O ângulo 3 e o ângulo 7, certo? Também são correspondentes pela mesma razão. Estão na mesma posição aí da figura, tá? O ângulo 3 está à esquerda da transversal, o ângulo 7 também está à esquerda da transversal. O ângulo 3 está abaixo da reta R, que é paralela, e o ângulo 7 também está abaixo de uma reta paralela. Então, estão basicamente na mesma posição aí em relação às paralelas e à transversal. Então, 3 e 7 também são ângulos correspondentes. Além do mais, olha só, a gente tem o ângulo 4 e o 8 para fechar aí. Beleza? Agora, olha só, na letra B, quais são os pares de ângulos alternos e internos? Se você olhar aqui a sua figura, essa parte que está acima da paralela, essa parte aqui, ó, é a parte externa da minha figura. A que está abaixo da outra paralela também é parte externa. Então, entre as paralelas, eu considero a parte interna da minha figura, certo? Então, ele quer ângulos alternos, ou seja, um está para um lado, outro está para o outro. E interno, porque eles vão estar onde? Entre as paralelas, beleza? Então, quais são esses ângulos? Vamos lá ver. Vou apagar todos os externos, beleza? E sobrou só os internos, que estão entre as paralelas. O 2 é alterno com quem? Com 8. Um está para um lado, o outro está para o outro. O 3 é alterno com quem? Com 5. Beleza? Então, olha só. Vou apagar aqui, vou deixar destacado o ângulo 2 e o ângulo 8, beleza? E
Agora, vou apagar aqui e vou deixar o ângulo 3 e o ângulo 5. Eles estão alternos e internos, porque estão entre as paralelas. Alternos porque estão um para a direita e outro para a esquerda, em relação ao transversal. Internos porque eles estão entre as paralelas. Na letra C, se o ângulo 1, esse ângulo aqui, ó, ele mede 70 graus, qual seria a medida do ângulo 6? Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, só os dois ângulos, o 1 e o 6, certo? E qual é a relação desses dois ângulos aí, do ângulo 1 e do ângulo 6, certo? Eles são suplementares. Se você pegar essa reta S aqui, ó, e subir ela, até encostar a reta R, esse ângulo 6 vai ficar justamente nessa posição aqui, formando com o ângulo 1 ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma dá 180 graus. Além do mais, o ângulo 1 e o ângulo 6 são chamados de ângulos colaterais, certo? Que estão no mesmo lado em relação à transversal, à direita, e externos, porque estão fora desse espaço aqui entre as paralelas. Beleza? Bem, sabendo que o ângulo 1 mais o ângulo 6 é igual a 180 e que o ângulo 1 mede 70 graus, fica fácil, né? Ó, no lugar do ângulo 1 eu coloco 70, 70 mais o ângulo 6 tem que dar 180. E que número que somado com 70 dá 180? 110. Logo, o ângulo 6 mede 110 graus. E a justificativa, eles são suplementares, são o que mais? Colaterais externos. Beleza? Bem, o que a gente aprendeu então nessa aula? A identificar as relações entre os ângulos, né? A reconhecer pares de ângulos correspondentes, alternos, internos e suplementares, em retas paralelas cortadas por uma reta transversal. O que mais que a gente aprendeu? A aplicar propriedades geométricas. Compreendemos que ângulos correspondentes e alternos internos são congruentes, né? Tem a mesma medida. Quando as retas são paralelas, beleza? O que mais? Aprendemos a resolver um problema com justificativas. Exercitamos o raciocínio lógico ao calcular medidas desconhecidas e justificar nossas respostas com base nas propriedades geométricas citadas aqui nessa aula. E, por último, nós aprendemos a visualizar, né, e interpretar uma figura. Treinamos a análise de representações gráficas, relacionando números e posições dos ângulos para resolver questões estruturadas. Beleza? Olha só, nossa aula vai ficando por aqui, mas não esqueça, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho lá para acompanhar nossas aulas e até a próxima aula.